vitória Deus tem pra te dar. Ele deu vitória, Josué. Vai, derruba essa muralha. Use agora a sua fé. Não pare agora, irmão, não é hora de desistir. Enfrente a batalha, derrube as muralhas como em Jericó. Se Deus prometeu, não vai falhar. A tua vitória vai chegar. Teu clamor invade o coração de Deus. E toda vez que você clama, o milagre acontece. Deus do trono se levanta pra atender o teu clamor. Não pare agora, irmão, não é hora de desistir. Enfrente a batalha, derrube as muralhas como em Jericó. Se Deus prometeu, não vai falhar. A tua vitória vai chegar. O teu clamor invade o coração de Deus. E toda vez que você clama, o milagre acontece. Deus do trono se levanta pra atender o teu clamor. E toda vez que você clama, o milagre acontece. Deus do trono se levanta pra atender o teu clamor. Pra atender o teu clamor. Pra atender o teu clamor. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Quantos creem que na casa do Senhor há poder e a unção? Diga amém. Quantos creem que na casa do Senhor o cego enxerga? Na casa do Senhor o coxo anda.
Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 56 minutos. Uma excelente tarde para você nesta quarta-feira tão abençoada quanto todos os dias, porque com certeza Deus nos abençoa no amanhecer, no atardecer, no anoitecer. Deus sempre tem algo de bom para mim e para você todos os dias. Às vezes é nós que não queremos ficar na casa do Pai. Às vezes é nós que não queremos morar na casa do Pai. Às vezes é nós que esquecemos que Jesus foi até o Pai para preparar uma morada para mim e para você. Agora na Serra são 17h57, uma excelente tarde a você que está no balneário, a você que está em Jardim Bela Vista, a você que está em André Carlone, a todos de Jardim Carapina, um abraço aí para a comunidade do bairro de Fátima, Rosário de Fátima, a você que está em Jardim Tropical, a você que está em Maria Nilbe, próximo da Urpa, a você que está exatamente também em Vista da Serra, Campinho da Serra, a todos que nos ouvem no bairro de Vista do Mestre, Colina de Laranjeiras, Chico City, Taquara 1, Taquara 2, a você ouvinte de cidade continental, setor América, Europa, África, Oceania, Ásia, a você que está nos ouvindo neste momento, você que está no ponto de ônibus aí, próximo da CVC, em Taquarão, você que está em Planalto Serrano, a você que está aí em Carapina Grande, na pracinha e no ponto final do ônibus, a você que está no bairro do Diamantina, sentado aí nessa praça maravilhosa, aí quietinho perto da caixa, esperando mais um programa para Jesus, esperando mais uma palavra de Deus vai trazer para mim e para você nesta tarde tão abençoada, com esse sol lindo, 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 maravilhoso, independente se ele esteja com 40 graus, 50 graus, mas ele está lindo porque foi o Deus que o criou, foi Deus que falou, haja luz, e a luz houve na face da terra, aonde exatamente eram trevas, aonde era escuridão, e o Senhor fez esse sol maravilhoso para mim e para você. São 17 horas e 58 minutos, então a você amigo que está no ponto de ônibus, a você que está agora também chegando do seu trabalho, a você que está nos ouvindo exatamente no seu comércio, a você que está acessando o site da rádio neste momento, radiopopular.blog.br, radiopopular.net.br, Rádio Digigospel, um abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Digigospel, a você que ouve a Rádio Digigospel na Alemanha, na Argentina, você que ouve aí na África, a você que ouve em qualquer lugar do planeta Terra. Por falar em Rádio Digigospel, um abraço meu querido e amigo irmão Carlos Magno. Ontem tive o prazer de falar por telefone, foi tão rápido, mas tive o prazer de falar com ele, ao qual ele saudou o pastor Marcelo. E por falar no pastor Marcelo, ok? Eu quero mandar um abraço lá para o pastor Marcelo, lá em Cidade Pomar. E também Deus está preparando, está no projeto exatamente de Deus, exatamente para que nós possamos estar em comunhão com a rádio Abapai. Eu estou até falando errado aqui. Então nós estamos conversando com o pastor Marcelo e nós vamos estar colocando isso para nosso Deus Todo-Poderoso, e se for da permissão e da vontade dele, nós vamos estar aí com a rádio Abapai, também uma rádio online que vai estar conectando conosco para a transmissão do programa Falando de Jesus. Como nós falamos, o programa não é meu, o programa não tem placa exatamente denominacional, o programa exatamente é exclusivamente do seu Filho eterno chamado Jesus, eternamente Jesus. E as coisas que acontecem exatamente dentro da obra de Deus, aqui na Rede Popular, exatamente é para toda a honra e toda a glória do Pai, exatamente de Jesus. Agora são na Serra, são 18 horas e nós vamos para a nossa oração. Quero mandar um abraço para meu amigo Júnior, ok, da Scardini, Júnior Scardini. Nós tivemos o prazer de reencontrar hoje, ele é morador lá em Vista da Serra 2, quanto tempo que não ouvia, mas tive a felicidade de encontrá-lo. A você que está em qualquer lugar do planeta Terra, vamos entrar em oração daqui a pouquinho. Tem a palavra que o pastor Edivaldo vai estar trazendo para nós. Pastor Edivaldo congrega na Igreja Batista Betel do bairro de Taquara 1. Ele é o responsável por esta palavra que vai servir para mim e para você. Uma excelente tarde. Basta só você querer.
Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Muito boa tarde, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Dar uma boa tarde a todos os ouvintes aqui nesta tarde maravilhosa, né? Como o nosso irmão Djalma expressou, né? Uma tarde abençoada, com sol alto no céu, bonito, né? E nós temos nesta tarde o privilégio de estarmos aqui falando de Jesus, né? Como diz, né, esse programa, Falando de Jesus.
E eu quero convidar a todos nesta tarde, que estão ao alcance das nossas vozes, para que esteja abrindo a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5 e o versículo 35. Vamos estar lendo alguns versículos daquilo que Deus tem para nós nesta tarde. Eu creio que esta palavra vai falar ao meu e ao teu coração, pois é a palavra do nosso Mestre Jesus. Amém? Aqueles que encontraram, aqueles que estão procurando, atente agora a ouvir o que o Senhor tem para nós. Livro de Marcos, capítulo 5, versículo 35. Nos diz assim o texto sagrado: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. A sua filha morreu, disseram eles. Não precisa incomodar mais o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Até aqui, nesta tarde, apenas esses 2 versículos é o que Deus tem para falar aos nossos corações. Antes de iniciarmos, queria convidar você, amado ouvinte, para estarmos orando agora, pedindo o Espírito Santo que venha nos revelar, que venha revelar ao nosso coração a mensagem que Ele tem para nós. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Jesus querido, neste momento eu quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, assim como o salmista escreve dizendo, ó Deus. Pai, queremos te agradecer pelo dia que passamos até aqui, pela tarde, Senhor Jesus, que agora estamos aqui, ó Deus, com os nossos ouvidos, ó aqueles que estão visualizando, Senhor, que o Senhor possa estar indo de encontro, ó Pai, à necessidade de cada um. Deus, que o Senhor venha tomar agora os nossos corações, que o Senhor venha, Deus, derramar da tua unção do teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, de cada ouvinte, para que o Senhor fale aos nossos corações. E eu tenho certeza, Deus, que o Senhor tem algo para nós nesta tarde, pois eu creio na palavra do Senhor, e ela diz que esta palavra, Senhor Jesus, ela é viva e eficaz. E é por isso, ó Deus, que estamos aqui nesta tarde, para falarmos do teu amor, do teu grande amor, do amor único e verdadeiro. Pai, assim eu oro neste momento, pedindo ao Senhor que nos encha da tua graça, da tua unção e do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, quando eu olho para este texto, quando eu olho para esta palavra, aqui neste capítulo 5 de Marcos, e nesse versículo 35, nós podemos ver aqui o agir de Deus, o agir de Jesus na vida das pessoas. Interessante é que a Bíblia aqui, que nós lemos aqui nesse versículo, vai dizer que Jesus ainda falava, ou seja, Jesus estava conversando. E para nós entendermos, se nós voltarmos uns versículos antes, nós vamos ver, nós vamos entender com quem é que Jesus conversava, com quem é que Jesus estava falando. E a Bíblia nos diz que era com uma mulher. Só que o interessante é que esta mulher, ela recebeu a sua vitória, recebeu a sua cura. Mas quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos para o texto, nós podemos observar que ela recebeu, mas não tinha a menor condição, não tinha possibilidade alguma dessa mulher conseguir a sua vitória, a sua cura, o seu objetivo. Mas por quê, pastor? A Bíblia nos diz que esta mulher, a qual Jesus estava conversando, quando foi interrompido, a Bíblia diz que esta mulher
vinha sofrendo de uma enfermidade já há 12 anos, o qual a Bíblia nos registra que ela tinha muitos bens. Quando nós lemos, nós percebemos que ela era muito rica, pois a Bíblia nos relata que ela gastou toda a sua economia, tudo que ela tinha, ela gastara com os médicos, para ser curada, para ser livre daquela enfermidade, daquele mal. Acredito eu que esta mulher, a Bíblia não nos relata, a Bíblia não nos diz se ela tinha família, se ela tinha parentes, não, mas a Bíblia nos relata que ela tinha bens materiais. Contudo, esta enfermidade consumiu todos os seus bens, todas as suas economias. E a Bíblia diz que ela não melhorava. Ao contrário, piorava cada vez mais. Mas a Bíblia nos relata que certa vez ela ouviu falar de Jesus. E por coincidência, Jesus estava naquela cidade. Jesus estava andando naquela cidade. A Bíblia nos relata que Jesus, voltando agora da cidade de Gadara, onde que ele curava ali o endemoniado, o qual Deus fez uma transformação na vida dele ao desembarcar naquela cidade. A Bíblia vai nos dizer que chega um chefe da sinagoga e prostra aos pés de Jesus, pedindo que ele venha visitar a sua casa, pois a sua filha estava enferma. E a Bíblia nos relata que no mesmo instante Jesus foi com ele. E como sempre, uma grande multidão o acompanhava. E essa mulher na sua casa, a Bíblia nos relata que ela disse no seu coração: se eu tão somente tocar na orla de Jesus, eu ficarei curada. E a Bíblia nos relata que assim ela fez. Eu louvo o nome do Senhor porque nós podemos aprender muito com esse texto. Uma mulher a qual vinha sofrendo de uma hemorragia, a Bíblia diz que já há 12 anos. E quando nós estudamos as Escrituras, quando nós estudamos o texto sagrado, nós vamos entender, nós vamos perceber que as mulheres que tinham esse tipo de enfermidade, ou que passavam por esse processo mensalmente, elas não podiam ficar no meio da sociedade. Mas a Bíblia diz que elas tinham que ficar no arraial, até que passasse aquele ciclo. Agora imagine você, uma mulher, sozinha, com esta enfermidade, em uma cidade, onde havia uma multidão de pessoas. Como ela iria se locomover no meio dessa multidão? Mas aqui eu vejo que esta mulher vence o seu primeiro obstáculo, o preconceito. Ela vence o primeiro obstáculo na vida dela, de haver perdido tudo, de haver olhado por várias pessoas, por vários médicos, e dizer que a situação dela não tem mais jeito. Mas aqui eu vejo esta mulher com uma vontade de receber a sua cura, de receber a sua vitória. E a Bíblia diz que assim então ela faz, sai de dentro da sua casa e vai agora enfrentar o segundo obstáculo, a multidão. E a Bíblia nos relata que ela vai em meio à multidão, em meio àquele aglomerado de pessoas. E a Bíblia nos relata que com toda aquela dificuldade, com todos esses problemas, ela consegue tocar nas vestes de Jesus. E a Bíblia nos relata um fato interessante, que ao tocar nas suas vestes, naquele exato momento, aquela mulher parou. E a Bíblia diz que, ou melhor dizendo, Jesus parou. E a Bíblia nos relata que Jesus agora volta para a multidão e pergunta: quem é que lhe tocou? E os discípulos, num tom meio irônico, eles viram para Jesus e falam: mestre,
A multidão te apalpa, te oprime, te aperta. E o Senhor pergunta: quem é que te tocou? Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz o seguinte: olha, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. E Jesus continua insistindo, perguntando. E aquela mulher, agora não tendo mais como se esconder, ela prostra-se aos pés de Jesus e diz: mestre, foi eu quem te toquei. E Jesus agora começa o diálogo com esta mulher, dizendo para ela: olha, filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Interessante que essa mulher queria a cura da sua enfermidade. Ela queria cura, queria solução para aquele problema, especificamente a enfermidade, aquela hemorragia que há 12 anos ela vinha sofrendo. Mas a Bíblia nos relata que o nosso Deus, o nosso Jesus, ele vai além do que nós pensamos, do que nós precisamos ou do que nós imaginamos. Jesus sempre, quando ele vai abençoar alguém, quando ele tem algo para fazer na vida de alguém, é o melhor. E o melhor que Jesus fez na vida daquela mulher não foi simplesmente liberar a cura, mas Jesus olha para ela e diz, nos olhos dela Jesus olha e diz o seguinte: vai-te em paz, filha, a tua fé te salvou. Aquela mulher não só foi curada da tua enfermidade, mas como teve a cura da tua alma, a sua salvação garantida. E quando nós olhamos para os dias de hoje, quantas pessoas enfermas, quantas pessoas já vêm lutando com um problema, com uma enfermidade, há muito tempo, procurando a cura, procurando a solução. Mas eu quero te dizer, amado ouvinte, que nesta tarde, Jesus está liberando esta palavra para você. Mas é necessário que você venha a crer que Ele pode todas as coisas. Porque o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, a Bíblia nos diz que Ele tem todo o poder. Não importa quanto tempo, não importa qual seja o grau da dificuldade, do problema, da enfermidade, o nosso Deus pode todas as coisas. E assim foi na vida daquela mulher. Só que o interessante é que a Bíblia nos relata que quando ele ainda estava dialogando, quando ele ainda estava conversando com esta mulher, vem alguém da casa de Jairo, o chefe da sinagoga, e lhe fala uma palavra que, acredito eu, que ele ficou sem chão, ele ficou sem saber o que fazer. Disseram para ele: olha, a tua filha morreu, não importune mais o mestre. Agora acredito eu que Jairo, naquele momento, passou 1001 coisas na sua cabeça. Apesar dele ser um conhecedor da palavra, apesar dele conhecer as Escrituras, pois quando ele se deparou nessa dificuldade, a Bíblia diz que ele correu até Jesus e prostrou aos pés de Jesus. Daí eu entendo que ele conhecia as Escrituras, que ele conhecia acerca de Jesus. Por certo, ele ouviu falar nos escritos de Isaías que ia nascer que o nome dele ia ser Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz e Pai da Eternidade. Acredito eu que ele ouviu falar de Jesus, pois a Bíblia diz, a Bíblia nos relata que ele corre aonde estava Jesus e prostra aos seus pés. E faz um pedido a Jesus. E Jesus atende o seu chamado, atende o seu pedido. Só que como nós lemos, como nós vimos aqui agora há pouco, na trajetória, no caminho para a casa de Jairo, Jesus teve que parar para atender aquela mulher. E nesse inteirinho, a filha desse homem morre. Mas o que eu quero te dizer aqui nesta noite foi o que Jesus falou para aquele homem. Jesus agora olhando para o íntimo daquele homem,
Jesus, olhando o coração daquele homem, Jesus libera uma palavra que nós lemos na palavra do Senhor, que muitas das vezes nós estudamos, nós meditamos. Muitas das vezes as nossas Bíblias ficam abertas em nossas casas. No Salmos 23, onde está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas das vezes as nossas Bíblias ficam abertas no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Mas quando nós chegamos numa situação, quando nós chegamos em um determinado problema, é natural do ser humano, é natural de todo ser carnal, é natural de todos nós, muitas das vezes, balançarmos. Mas o que Jesus olha para aquele homem e diz: não temas. Jesus ouviu o que aquelas pessoas disseram para Jairo: olha, não importune mais o mestre, pois a tua filha já está morta. Jesus agora olha para ele e fala: olha, não temas, creia somente. E é a palavra que Deus tem para mim e para você nesta tarde. O que Deus está dizendo para mim e para você nesta tarde: não temas. Ele está indo ao teu encontro. Ele está indo em direção à tua dificuldade, o teu problema. Se for uma enfermidade, Jesus está indo ao teu encontro. Mas o que nós aprendemos aqui nesta tarde é que Jesus está a caminho. Muitas das vezes nós olhamos e achamos que Jesus está demorando, que Jesus está tardando, mas a palavra dele nesta tarde para mim e para você: não temas, creia somente. Foi o que ele falou para Jairo. E muitas das vezes a multidão não só de pessoas, mas a multidão de problemas, a multidão de dificuldades, o desemprego, trazendo para os nossos dias a enfermidade, o desemprego, a falta de amor, a falta de compreensão, muitas das vezes nos afasta daquele que tem todo o poder, do único que pode solucionar qualquer problema. Só que com Jairo foi diferente. A Bíblia diz que agora Jesus chama Jairo. E alguns dos seus discípulos, não foram todos que Jesus chamou, apenas Pedro, Tiago e João e Jairo, e foram em direção à sua casa. Aqui eu vejo que muitas das vezes o meu milagre, o teu milagre, Jesus vai fazer no secreto, no particular. Por quê? Jesus faz acepção de pessoas de modo algum. A Bíblia nos relata, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para a salvação, Jesus não faz acepção de pessoas. Agora eu entendo aqui nesse texto, quando nós lemos esta passagem, eu entendo que para operar o milagre, muitas das vezes, Jesus vai ter que ter um particular. Porque muitas das vezes nem todos estão preparados para o milagre que Deus tem para fazer na sua vida. Muitas das vezes nem todos que estão ao teu redor vão entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E foi assim com Jairo. A multidão ficou. Alguns discípulos ficaram, 9 deles mais precisamente. E foi somente Jesus, Pedro, Tiago e João e Jairo. E chegando à casa de Jairo, a Bíblia vai nos dizer que Jesus olha aquele alvoroço, Jesus observa aquela multidão, umas pessoas chorando, outras conversando, acredito eu que comentando acerca do fato, do que havia acontecido. E Jesus agora olha e diz o seguinte: olha, não se preocupe, a menina não está morta, mas apenas dorme. E a Bíblia nos relata que quando Jesus proferiu essas palavras, as pessoas começaram
a rir. Aqui eu entendo que quando Jesus tem algo para fazer, quando Jesus vai operar um milagre, quando eu e você colocamos algo nas mãos do Senhor, quando eu e você pedimos alguma coisa a Deus, a Bíblia nos relata que tudo quanto nós pedimos crendo ao Pai, nós vamos receber. Mas é necessário nós crer. É necessário nós crermos que Jesus pode fazer, que Jesus pode mudar a situação, que Jesus pode restaurar qualquer enfermidade. Ou seja, Jesus pode restaurar qualquer pessoa da enfermidade que ele esteja. E agora Jesus olha para aquela multidão e manda todo mundo sair, ficando ele apenas os 3 discípulos, Jairo e a sua esposa. E a Bíblia nos relata que eles entram para dentro do quarto. Só que agora eu quero chamar a tua atenção para nós analisarmos, para nós meditarmos um pouco naquilo que nós estamos pedindo a Deus, naquilo que nós estamos buscando de Deus. Porque aqui eu entendo que Deus veio para... A Bíblia nos relata que ele veio para desfazer todas as obras de Satanás. Ele veio para trazer alegria aonde tinha tristeza. Ele veio para trazer luz aonde tinha trevas. Ele veio para trazer vida aonde havia morte. É por isso que a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque este Jesus que nós estamos falando aqui nesta tarde, esse Jesus que nós estamos pregando aqui neste momento, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É aquele mesmo Jesus que olhou para aquela mulher e disse: olha, filha, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Jesus, quando ele quer fazer algo, Jesus, quando ele vai operar um milagre, nada pode impedir. Aí quando nós vamos lá para Romanos, capítulo 8, versículo 31, nós vamos entender o que o nosso apóstolo Paulo estava querendo dizer, quando ele diz o seguinte: que diremos à vista diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, mais uma vez, eu volto a dizer, o teu estado hoje, a tua luta hoje, o teu problema, a tua enfermidade, não será o seu futuro. Não é aquilo que Deus tem preparado para você. O que Deus tem preparado para você vai além do que nós podemos imaginar. Disseram para Jairo: olha, a tua filha morreu, acabou, não tem mais jeito, não incomodes mais o mestre. Mas Jairo ficou ali diante do Senhor, e o Senhor olhou para ele e disse: não temas, creia somente. Aí eu fico olhando muitas das vezes algumas pessoas conversando, e eles até falam que tem solução para todos os problemas, para todas as coisas. É costumeiro você, numa roda de amigos, ou até mesmo em algum lugar que você está, alguém dizer: rapaz, eu estou passando por uma luta, estou passando por uma dificuldade, por um problema. E a pessoa vira para você e fala: não se preocupe, há jeito para tudo. Mas eles falam: só não tem jeito para a morte. Só que aqui nesta tarde eu quero te dizer, esse Jesus que nós servimos, esse Jesus que nós mencionamos aqui, que nós estamos falando aqui, não conhece esta palavra. Esse Deus que nós servimos não conhece a palavra impossível. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, quando você ouvir esta palavra,
Tem jeito para tudo, só não para a morte. Diga para a pessoa, até para a morte tem jeito, porque Jesus é o dono da vida e da morte. E voltando à casa de Jairo, agora Jesus entra dentro da casa, aonde estava a menina, ou melhor dizendo, dentro do quarto, onde estava a menina. E ali agora Jesus, acredito eu que posso conjecturar aqui nesta tarde, olhando para o semblante daquela mãe, para o semblante daquele pai, e os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Eu acredito que os discípulos não estavam, não tantos assim, preocupados. Pois quando nós lemos as Escrituras, nós vamos ver que Pedro, Tiago e João, eles eram acostumados a ver Jesus operar milagres. Pois a Bíblia nos relata que onde Jesus estava, se Jesus ia subir ao monte, lá estava Pedro, Tiago e João. A Bíblia diz que certa vez Jesus disse para os seus discípulos: olha, vocês ficam aqui, eu vou a um certo lugar orar. Pedro, Tiago e João disseram: mestre, nós vamos com o Senhor. E ali eles puderam presenciar a manifestação da glória de Deus, quando viu Jesus ser ascendido ao céu, quando viu Jesus ser levado até as nuvens, e ali eles puderam contemplar numa visão Moisés, puderam contemplar ali Jesus conversando. Então eles eram acostumados a ver os milagres que Jesus operava. Como eu disse, nem todos estão acostumados a ver o sobrenatural de Deus. Mas nessa tarde Deus está dizendo para mim e para você: não te preocupe, creia somente. Porque Deus sempre vai levantar alguém para te falar que Deus vai agir, que Deus vai entrar com solução no seu problema, na sua dificuldade, que Deus vai entrar com provisão naquilo que você está passando. Mas o que Jesus requer de mim, requer de você, para que o sobrenatural de Deus aconteça, é a fé, é crer. E agora Jesus olha para aquela menina, olha para os seus pais. Jesus pode ver a tristeza no seu coração, no coração daqueles pais. Mas Jesus agora, ele profere uma palavra e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E a menina coloca sobre os seus pés. Posso imaginar agora a alegria daquele pai, daquela mãe. É interessante que a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita aquela menina, a Bíblia vai nos dizer: e esta menina tinha 12 anos. Os anos daquela menina foram os anos que aquela mulher passou sofrendo com aquela enfermidade. Mas o que você quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer, que o nosso Deus, que esse Jesus, ele não se preocupa, ele não quer saber quanto tempo faz que você está passando por uma luta. Jesus não quer saber quanto tempo tem que você vem sofrendo de uma enfermidade. Mas Jesus está querendo saber se você tem fé para receber a tua cura. Se você tem fé, se você crê que você pode receber o teu milagre. Foi isso que Jesus disse para aquele cego: o que queres que eu te faça? Aquele cego: Senhor, eu quero ver. E Jesus falou: então veja. Eu me lembro de uma outra passagem também que Jesus mais uma vez se depara com a morte de Lázaro. A Bíblia disse que Lázaro era amigo de Jesus, pois Jesus sempre que ia àquela cidade, ele ficava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E quando nós estudamos o texto, nós vamos ver que elas falam para Jesus: mestre, não tem mais jeito,
pois já faz 4 dias. Mais uma vez eu te digo, Jesus não quer saber quanto tempo. Jesus quer saber se você quer receber o milagre. E nesta tarde a palavra de Jesus é: creia somente. Jesus vira para aquelas 2 mulheres e fala o seguinte: olha, se creres, verás a glória de Deus. E a palavra dele para mim e para você aqui nesta tarde é a seguinte: se creres, verás a glória de Deus. Não importa quanto tempo tem, não importa se acabou de acontecer, se você crê, Deus vai operar o milagre. Não importa se tem 12 anos que você vem passando por uma luta, por uma dificuldade, por uma enfermidade, ou se tem um mês, se tem um dia, se você crê, você vai ver a glória de Deus. E trazendo para os nossos dias, muitas coisas que têm acontecido, muitas adversidades, muitos problemas, só tem nos atrapalhado porque nós estamos precisando crer no Senhor Jesus. Nós estamos precisando voltar para as Escrituras e aquilo que nós lemos, aquilo que nós estudamos acerca de Jesus, nascer verdadeiramente no nosso coração. Assim como nasceu no coração de Jairo, e ele pôde ver a tua filha ressuscitada, e ele pôde ver a tua filha sobre os seus pés. Jesus diz para mim e para você nesta tarde, com essa mensagem: não temas, crê somente, e o milagre vai acontecer, e o milagre vai chegar. Não importa qual é o problema, o que importa aqui é que Jesus tem poder para resolver qualquer situação. E esta é a mensagem de Deus para mim e para você nesta tarde. Que o Senhor possa fazer nascer no nosso coração, na nossa alma, esta convicção de dizermos como o apóstolo Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós dizemos isso, se cumpre nas nossas vidas o texto que eu acabei de falar aqui, Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, amado Pai, neste momento eu quero te agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, Senhor Jesus, falando do Senhor, falando do teu poder, falando do teu milagre. E eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor agora vá de encontro a cada ouvinte, a cada coração, a cada vida que está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma enfermidade, ó Deus, pois eu tenho certeza, eu creio na tua palavra, Deus, que onde diz que quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, as tuas mãos se movem. Quando nós oramos, ó Deus, a nossa oração é ouvida. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que aumente a fé de cada um dos teus filhos, que aumente a nossa fé, que venhamos ter convicção, que venhamos crer verdadeiramente, ó Deus, que só o Senhor pode todas as coisas. Não importa, Deus, o que nós façamos, o que nós procuramos, as alternativas que buscamos, quando além da verdade, quando na bem da verdade, só precisamos de uma: Jesus Cristo. Pai, assim eu oro nesta tarde e agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18h41, 18h41. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, por esta mensagem. Nosso tempo está findando e eu quero agradecer ao pastor Edivaldo, da Igreja Batista Betel em Taquaraum, pela sua presença, por ter aceitado o convite, por esta mensagem. Eu
Quero agradecer a Deus, a você que está nos acompanhando aí por vários lugares do Brasil e também para o exterior. Quero mandar um abraço aí para os ouvintes lá do país, lá do Equador, que está nos acompanhando, assistindo o programa Jesus pela primeira vez. Que Deus possa abençoar essas famílias que estão acessando o site da rádio. E eu quero dizer ao pastor Edivaldo que, acompanhando o raciocínio da palavra, e exatamente o pastor fechou em 2 pontos no meu raciocínio, que faltam mais 2, que eu vou, se permitir, vou complementar. Sobre os 12. 12 anos a mulher, 12 anos com fluxo de sangue, 12 anos a menina, que assim estava para ser cumprido o ministério de Jesus, na vontade de Deus. E também o seguinte, 12 foram os apóstolos de Jesus. 12 anos Jesus visitou o templo para ler a primeira vez a Escritura. E 12 é a tribo de Israel. Deus faz as coisas se encaixarem na Bíblia para que nós buscamos entendimento, para nós buscarmos exatamente discernimento e para que nós aprendemos mais. O 12 não é o por acaso. Deus não faz nada por acaso. Realmente, quando o pastor cumprimentou, quando foi lá, que eu não falei, eu estou acompanhando e ali eu fui fechando exatamente acompanhando. O pastor já falou dos 2 vezes os 12, exatamente, para ser cumprido aquilo de Deus. E realmente, nós ouvimos, aí eu quero só confirmar a fala do pastor, faltam 2 minutos para mim terminar a programação, exatamente sobre que só não tem jeito para a gente. Nós ouvimos isso naturalmente, mas é que aquelas pessoas talvez não tenham um entendimento de que há sim a salvação para a morte, há sim solução para a morte, mas só que não é a morte carnal, é a morte espiritual, porque a carne, o que está escrito na Bíblia, 70 até os 120, 70 ali na obediência e tal, a chegar aos 120, cansaço, enfado até chegar. Então já tem uma data para terminar a minha vida, Aí tem que ser uma obra divina para mim passar dos 120, porque ele teria que mudar o que ele escreveu na Bíblia. Mas a morte tem solução, sim, a morte espiritual. Quando essas pessoas que falam, só não tem jeito para a morte. Sim, nós devemos confirmar, sim, tem jeito para a morte, sim. Mas não quer dizer que nós vamos morrer e vamos viver aqui. Mas nós vamos, sim, morrer, mas vamos ser levados para ter exatamente, a morte eterna, mas na vida eterna. Tem jeito para a morte, sim, mas quando você morre na carne, você está com Jesus, você vai automaticamente aguardar a volta para viver a vida eterna. A solução para a morte é, no meu entendimento, exatamente assim. Carnal, acabou. Mas vamos estar aguardando só poucos que foram na glória com Jesus no dia que ele morreu. Poucos. Mas exatamente assim nós entendemos. As pessoas falam mesmo. Mas para me fechar, quando você falou da enfermidade, eu estava observando os telejornais e a televisão fala com o maior clamor. Fala como se pudesse soltar fogos. Os 8 homens mais ricos do planeta Terra. Eles falam assim com uma empolgação danada. Aí eu venho para o meu íntimo dentro da palavra de Deus e falo. Primeiro que o mais rico, eles falam os 8. Primeiro que tem um que é mais rico de todos eles. Eles não falam. Segundo, que esses homens mais ricos do mundo não estão olhando a pobreza do país. Eles querem ficar mais ricos. Enquanto que eles, quando eles morrer, eles não vão levar 1 centavo. É triste para eles. Riquezas aqui na terra. A televisão se gromeia, eles se enchem de glória, que são os mais ricos. Quanto que a maioria, mais da metade, vive na pobreza ou na miséria. E eles não são capazes de dar exatamente 20%, 30% dessa riqueza
para ajudar os países mais pobres ou as famílias mais pobres. Ou até mesmo investir na saúde, como nós vemos enfermidade, malária, nós vimos febre amarela, nós vimos AIDS, nós vimos tantas enfermidades, para não tentar câncer, que esse aí está comendo e está matando e está rindo, ele está nem aí, só está matando. Então, e esses mais ricos, se eles não conhecerem Jesus a tempo, a riqueza deles nada vai valer. Rede Popular de Rádio, são 18h47, nós vamos ficando por aqui agradecendo a Deus e pedir a Deus permissão para mais uma vez, se Ele permitir, se for da sua vontade, para amanhã nós estarmos aqui mais uma vez com o programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.